Graça e paz, queridas. Já que você está em pé, vamos ler o Salmo 42. Depois vocês sentam. Salmo 42 diz assim: Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatido, ó minha alma, e por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da tua presença. Agora pule para o versículo 9. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque ando angustiado por causa da opressão do inimigo. Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Porque estás abatido, a minha alma, e por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, Ele é a salvação da minha face e o meu Deus. Podem sentar. Queridas, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estive aqui, acho que 15 dias atrás, ou 20 dias, vim no culto aqui, que eu sou nova em Goiânia, então eu estou assim, pastora, sabe? Visitando igrejas. Eu fui de 50 anos de Assembleia de Deus. Eu morava no Rio de Janeiro, morei 39 anos no Rio de Janeiro, e tem 4 meses que eu estou aqui em Goiânia, morando aqui. Estou gostando muito da cidade. Eu sou goiana, mas eu saí daqui com 22 anos e tive meus filhos todos no Rio. E a minha filha, minha única menina, casou há 10 anos e veio para cá. Pensa numa carioca que gosta de fazenda e de bicho e de animais. Então ela casou e veio para cá. E tem 10 anos que a minha filha está: mãe, você precisa vir, mãe, você precisa vir. E graças a Deus o Senhor me permitiu vir. Eu já queria vir há uns 5 anos atrás, mas não foi possível, porque as coisas lá é difícil, né? Então deixei 2 filhos lá, 2 netos lá, e estou com a minha filha e o meu netinho aqui. Então estou muito alegre de estar aqui. O Senhor... Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu lembro que a minha irmã estava chorando muito. Eu fui para o Rio sem conhecer ninguém, casei com 22 anos e fui. E o Senhor falou assim: filha, por que você está chorando? Falou para minha irmã: essa que está indo, eu vou trazê-la de volta. Levou 39 anos para Deus me trazer de volta. Mas lá eu aprendi muito, lá eu sofri muito, lá eu chorei, lá eu me alegrei muito, né? Escrevi livros, até ofertei 2 ali para a pastora Cássia. E eu estou muito alegre de estar aqui com vocês hoje, né? Alguém do Rio de Janeiro falou de mim para alguém aqui da igreja, acho que esqueci quem é, e ela falou de mim para a pastora Cássia, né? Então é por isso que eu cheguei aqui, mas estou muito feliz. E eu quero falar com vocês hoje da alma. Nós vamos falar um pouquinho sobre a alma. Na espiritualidade saudável, nós precisamos falar da nossa alma. Eu sou psicóloga, terapeuta de família, e sei como é esses meandros, pastora, já lidei muito com isso. Mas eu quero dizer uma coisa para você, pastora Cássia: descanse o teu coração em Deus, porque nós estamos vivendo um tempo agora em que não existe, e eu vou dar para você a palavra de um psiquiatra. Os níveis de problemas emocionais que nós vamos enfrentar nesse tempo, ele supera e ultrapassa o âmbito da psiquiatria, da psicologia. Então só quem vai resolver isso é Deus, pelo poder do Espírito Santo. Procure, hoje você vai ter algumas dicas aqui para a saúde emocional, mas deixa eu dizer para você, essa alma aqui, que você tem aí, que habita em você, nós somos espírito, alma e corpo. E a alma é esse lugarzinho onde toda marca, onde todos os sentimentos, bons ou ruins, que nós vivemos desde a gestação,
desde 3 meses de gestação, a nossa memória já começa a ser registrada e você já tem sensações que vão ser passadas através de sua mãe pelo cordão umbilical e você vai ter registros aí desde a gravidez. Então, quem é que pode lidar com isso e quem é que pode tirar de nós algumas marcas? O Espírito Santo, que conhece as engrenagens da nossa alma, da nossa psique, e o poder da palavra que diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir intenções do coração. Isso é lindo na palavra de Deus. Então creia nisso, busque isso, esteja firme e seja você a mulher que vai clamar e pedir pelo grande avivamento que nós vamos viver antes da volta de Jesus. Avivamento, muitas vezes você acha que começa com muito barulho, com muita eloquência. Não, avivamento começa com arrependimento, começa com coração de pai convertido ao filho, coração do filho convertido ao pai. A casa, como a pastora já disse aqui, debaixo da proteção, tem fruto nessa família, então você faz parte dessa frutificação. Essa bênção da família pastoral vai estender para a sua família também. E nós vamos viver. Eu tenho plena convicção do que eu estou dizendo para vocês. Eu estou pregando a palavra de Deus há mais de 30 anos. Eu vou fazer esse ano 60 anos. Meu Deus, é muito ano. Ainda não fiz nenhuma recalchutagem não. Eu falei com meu marido, com 65 eu devo fazer, pastora, mas por enquanto ainda estou bem aqui. Então, queridos, eu prego a palavra de Deus há muito tempo, mas eu sei de uma coisa: o avivamento chegou, porque o nível de problema que os pastores, que os líderes, que as esposas de pastores estão enfrentando, não falta teologia boa, não falta bons pregadores, bons pastores, não falta conselheiro, não falta música boa na igreja, não falta nada. E a gente não consegue muitas vezes ver a pessoa na presença de Deus com fervor, com alegria, querendo servir ao Senhor. O que é isso? Frieza espiritual, apatia espiritual, esgotamento espiritual. E quem é que vai dar jeito nisso? O poder do Espírito Santo de Deus que vai agir. Pode esperar, aonde eu tenho ido eu tenho dito, pode esperar. Vocês vão ver esta igreja cheia até lá fora, porque as pessoas vão correr para os pés do Senhor. Isso vai acontecer antes da volta de Jesus. E eu e você seremos as agentes para conduzir essas pessoas aos pés do Senhor. Pode crer nisso, minha irmã querida. E não fique preocupada com capacitação, eu não sei fazer. Deixa eu dizer para você uma coisa. Eu estar aqui hoje, num lugar que eu desconhecia até uns dias atrás, que eu nunca tinha pisado, é o maior milagre que pode existir. Porque eu era uma menina tímida. Se tem uma pessoa de alma curada que hoje sou eu, esta sou eu. Porque eu era tímida, eu tive uma criação duríssima, eu tive um pai alcoólatra que me espancava, a minha irmã, sem necessidade, e eu tinha muitos traumas na minha alma. Mas uma coisa que Deus fez foi curar a minha alma. Hoje mesmo liguei para o meu pai de manhã para consertar o carro dele. Falei, pode ir lá consertar que eu pago para você. Dou o carro, dou o plano de saúde, dou tudo. Vou lá toda semana cuidar dele. Não tem um pingo de trauma, porque o Senhor curou a minha alma. E você, se tem algum trauma hoje, você vai sair daqui curada em nome de Jesus. Então, que em nome de Jesus você receba o avivamento para esse tempo que você precisa. Não há nada, o Espírito Santo tem falado comigo, sabe, pastora? Viva um dia de cada vez. Ah, Márcia, então você não faz plano? Não, eu faço, mas eu vivo um dia de cada vez. Isso já é um tapa na sua ansiedade. Porque o ansioso, ele não vive o agora, ele projeta sempre para frente.
A mente ansiosa, ela sofre por excesso de futuro. A mente depressiva sofre por excesso de passado. Mas a ansiosa sofre por excesso de futuro. O hoje está aqui. O que eu tenho que fazer hoje? Isso. Mas eu estou projetando para amanhã. Eu já estou preocupada com amanhã. E Jesus dá uma receita para mim, para ti. Ele disse assim: pare. Olhe os lírios do campo. Olhe as aves do céu. Você já viu alguma ave morrer por falta de alimento? Não, você nunca viu. Você vai ver morrer por veneno, por coisas assim. Mas por falta de alimento? Não, Deus alimenta a ave. E Deus por acaso não cuidaria de você, que é filha amada dele? Você precisa introjetar isso no seu coração e na sua mente, para que você tire da sua vida a ansiedade. Pastor, eu só preciso de um copo d'água, porque eu faço um tratamento que me dá muita sede. Então, em nome de Jesus, você vai ter a alma curada em alguns pontos nessa noite. O salmista, quando ele coloca aqui no Salmo 42, ele fala para nós que ele mesmo conversa com a alma dele. Em primeiro lugar, quando ele fala da sede, assim como a corça suspira pelas águas. Não sei, para vocês, para alguém que já foi em Israel, sabe que Israel 60% é deserto, né? E a corça, ele está falando da corça lá desse local, ela tem a capacidade e o poder de identificar um filetezinho de água bem distante dela. Sabia disso? Eu fiquei sabendo disso, que eu já fui em Israel algumas vezes com a pastora Naira, e ela explica bem isso para a gente. Então, ela tem o poder de identificar a água de longe, para descedentar a sede dela. Ela identifica e ela vai atrás daquele, porque deserto, Israel, pelo menos no deserto de En-Gedi, eu vi uma fonte naquele deserto. É muito escasso. Você viaja, anda, areia e pedra, não tem água. Mas a corça tem esse poder. Da mesma forma, a nossa alma, ela tem sede da presença de Deus. Agora, a sede não é apresentada para você da seguinte forma: nossa pastora, para aí que agora eu vou orar agora, porque eu estou com muita sede de Deus. Pastora, para aí agora que eu tenho outra coisa. Não. O que acontece é o contrário. A vida, as distrações, a tecnologia, a vida moderna que nós temos, a sua responsabilidade, o seu trabalho, os seus filhos, tudo tem a oportunidade de tirar da gente aquilo que a gente tem para ir buscar, para a gente ir. E é mais ou menos parecido com o nosso cérebro. Você sabia que o nosso cérebro, ele não tem muita necessidade de água? E o idoso principalmente, quem tem pai, mãe, idoso aí sabe disso, né? Eu estou numa luta com a minha mãe para beber água, porque o idoso, a parte neurológica dele, que é ligada à sede, ela fica bem pequenininha as sinapses, e o idoso não sente sede. Mas eu e você também, a não ser que a gente comeu uma comida um pouquinho mais salgada, ou suou muito, ou ficou muito no calor, a nossa sede não é uma coisa espontânea. Mas você precisa aprender e desenvolver o hábito de beber água. Da mesma forma, você precisa desenvolver o hábito de saciar a sede da sua alma na presença do Senhor. Como é que eu vou nisso? Eu vou na palavra, eu vou na oração, eu vou na adoração, eu ouço coisas boas, eu converso com pessoas de Deus. Eu sempre gosto de conversar com pessoas que estão mais animadas do que eu. É claro que eu, como psicóloga, eu ouço o problema o dia todo, mas eu gosto sempre de conversar com pessoa animada, com pessoa que tem aquele gás assim, para me dar também um reforço, para me dar um renovo. E é assim que a sua alma precisa buscar a Deus. Não espere ela ter sede, porque a sede da alma não é como a sede da água, de beber água. O organismo pede, a alma vai buscar coisas. Não estou muito satisfeita não, pastora. Ai, estou precisando melhorar. Não, tem gente que está precisando mesmo, né? Tem gente que está precisando mesmo, né, pastora? Mas não, muitas vezes é assim, está tudo bem. Hoje a pastora falou aqui, você tem motivo para agradecer?
Quando nós olhamos para os nossos irmãos lá que estão passando o que está passando, a gente tem muito motivo para agradecer. Mas você já pensou que você passa dias e dias sem ser grata por estar dormindo num colchão lá de mola, por ter uma geladeira? Não, a gente não agradece. Então a nossa alma, ela tem essa coisa de ir buscando coisas onde não é para buscar. E é aí que nós precisamos entender. Quando o salmista fala, minha alma suspira por ti, ó Deus, fala do anseio do salmista pela presença de Deus. E Davi sabia muito bem o que era isso, ficar sem a presença de Deus. Lá no Salmo 51, quando ele escreve o Salmo 51, depois de ter pecado com Batseba, ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi, quando fala isso, ele estava desesperado pela presença de Deus. E o verbo criar lá no Salmo 51 é o mesmo de Gênesis capítulo 1. É a palavrinha hebraica, a palavrinha bará, que significa criar a partir do nada. Deus criou o mundo a partir da palavra, da voz e da ordem dele. Então quando Davi fala assim, cria, ó Deus, em mim um coração novo e renova dentro de mim um espírito inabalável, Davi estava falando, o meu coração foi dilacerado pelo pecado, o meu espírito perdeu a comunhão com Deus. E deixa eu dizer algo para você nesse tempo, minha irmã, a gente pode perder tudo. Nós estamos vendo os testemunhos lá no Rio Grande do Sul. Eu vi uns testemunhos assim impressionantes. Você pode perder tudo, mas você não pode perder a comunhão com seu Deus, de forma alguma. E olha, eu vou dizer para você, o inimigo da nossa alma, para nós que somos evangélicos, que conhecemos a palavra de Deus, eu sempre digo nas minhas palavras, ele não vai chegar para você com rabo e chifre, não. Se possível, ele vai usar a própria teologia para te enganar. E aí nós estamos vendo um monte de falsos profetas aí, pregando o evangelho de graça barata, um evangelho que não traz transformação, um evangelho que não lhe custa sacrifício. Pastora, mas Jesus já fez o sacrifício. Sim, mas a santidade, o estar nos pés do Senhor, custa todo dia o meu querer, o meu esforço, a minha vontade, o meu intelecto, a minha mente. Quer ver uma coisa que conspira contra a gente na oração? É a mente. Pensa comigo, você que esforçou hoje para orar, ou ainda vai orar quando chegar em casa, cansada. Você fica tranquilamente 2 horas no YouTube, nas redes, vendo filmes, mas dobra o joelho para orar. 15 minutos vai doer, vai arder, e você está cansada, e a mente foi e voltou, e você começa a pensar nos filhos, no que tem que fazer. É uma guerra. Oração é uma batalha, primeiro contra a sua mente. Então comece adorando a Deus, e fala, Espírito Santo, me ajuda neste momento, levar cativo a minha mente, a tua palavra, para que eu consiga. E às vezes eu tenho que orar em voz alta, ouvir aquilo que eu estou falando, para que a minha mente entre na oração. Não é fácil, porque nós estamos no nível natural, e a oração é você transcender um pouco para o nível espiritual. É como o incenso no templo, lá no tabernáculo, o incenso ele tem uma característica. Eles faziam aqui, no lugar que era queimado o incenso, aquele incenso ele subia. Depois que ele atingia o teto ali, as cortinas do tabernáculo, aquele cheiro e aquele odor descia novamente. Isso tem muito a ver com a oração. Você leva um tempo ali queimando incenso primeiro, lutando contra a sua mente, lutando contra o seu cansaço, lutando contra tanta preocupação que você tem. Mas se você rompe, se você passa esse momento, aí depois você fica que você nem vê o tempo passar, porque o Espírito Santo vem, ele te ajuda. Muitas vezes a gente nem consegue falar em palavra, mas deixa eu dizer para você, Deus nunca despreza, ainda que seja uma oração cansada, ainda que você ajoelha. Quantas vezes eu, quando era mais nova, hoje em dia não acontece mais isso não, porque a gente vai envelhecendo, o sono vai escasseando, né, pastora? Mas quando eu era mais nova, com 3 crianças pequenas, eu dormia no sofá orando. Mas eu tenho certeza que o meu Deus não desprezou aquele momento.
Ele é Pai que conhece a tua limitação, conhece a tua fraqueza e conhece o desejo de agradá-lo, de estar perto dele. Então rompa. Isso é mente, você precisa compreender isso. Nossa mente tenta. Tem uma coisa sobre o nosso cérebro. Nosso cérebro é uma coisa impressionante, é incrível. Eu acho que é uma das partes assim. Se eu fosse mais nova, eu ainda ia fazer um curso na área de neuropsicólogo, porque é muito lindo estudar a nossa mente, né? Mas o nosso cérebro, ele tem uma dificuldade. Ele não starta as nossas decisões. Sabia disso? O cérebro, ele faz sinapses, ele age em tantas áreas, todo o corpo é comandado pelo que sai daqui, mas para tomar e startar decisões, quem faz isso é o eu. É essa personalidade linda que você tem aí, é a pessoa que você é. Então, por exemplo, só para exemplificar, você levanta de manhã, o dia não está bom, você já sabe que vai ser um dia difícil, mas se você fala assim, ai meu Deus, hoje vai ser terrível, você já mandou uma mensagem errada para o teu cérebro. Não estou nem falando do mundo espiritual, eu estou falando neurológico. Agora, se você levanta, igual eu fiz agora, quando eu estava vindo para cá, só para dar uma paradinha para falar para os irmãos, eu estou saindo com a minha filha de uma leucemia aguda muito terrível. Minha filha foi diagnosticada, estava tratando em fevereiro como se fosse dengue hemorrágica, mas Deus mandou uma médica naquele hospital e a minha filha estava com leucemia aguda, promielocítica aguda, uma das leucemias mais invasivas que você possa imaginar. Com uma semana as plaquetas dela foi a 7.000 e nós precisamos de 400.000 plaquetas. Então, queridos, eu cheguei agora, aí estamos assim, hoje ela estava na última quimioterapia, e quando eu cheguei agora, que eu estava arrumando as coisas para vir para cá, chega o meu esposo com o meu neto e o meu genro, que o meu neto está com a garganta ruim, tem que ir para o hospital, tem que fazer um exame de sangue, porque se for viral, temos que separar ele da Milena, que é a minha filha, ficar todo mundo para cá, até que o vírus passe para encontrar com ela de novo, porque ela saiu hoje da 5ª quimioterapia, depois de uma sessão enorme. Então, isso é o que eu estou vivendo hoje. Mas pergunta se isso me abateu. Eu disse o quê? Eu tenho um compromisso de ir lá na igreja, na Catedral da Família, e eu vou em nome de Jesus. Eu vou em nome de Jesus. E não é só isso não, tem um ano que eu fui diagnosticada com leucemia mieloide crônica. Aí pensa, e não tem nada a ver a da Milena com a minha, nada, não é genético, não é. E olha o que é você entender os planos, os propósitos de Deus e viver pela fé. Eu vivo pela fé e você viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Eu estava aqui no dia que a irmã deu testemunho do seu sobrinho aqui pedindo oração. E eu orei porque eu estava lá, todo mundo orando pela minha filha também. E glória a Deus, porque o Senhor agiu. E a minha filha, o ano passado, eu estava correndo, lá no Rio de Janeiro ainda, estava morando lá. Eu estava correndo de manhã, que eu gosto de correr. 7h30, 8 horas, se você for ali no parque, você vai me ver correndo lá. Terça, quinta, sábado, às vezes eu estou lá. E eu estava correndo e veio na minha mente assim, se você tiver um câncer, como é que você reagiria? E eu sou uma pessoa que nunca fui encanada com doença, eu nunca fiquei procurando doença, não tenho medo de doença, sempre fui saudável. E eu dizia assim, eu sou sangue bom, porque o meu sangue é O positivo, doador universal. E todo ano eu ia no médico, o médico me dava parabéns, você não tem nada. Nunca vi uma pessoa com 58 anos, 57 anos, sem ter nada no sangue. Pois bem, aí veio essa leucemia mieloide crônica. Eu perguntei para o médico assim, doutor, isso é de quê? Isso é emocional? Isso é genético? Ele falou, nada disso, até hoje não tem estudo que comprova por que cargas d'água, a célula mãe lá do teu sangue dá uma startada e os cromossomos bagunça tudo e ele começa a jogar leucócito. A da minha filha é baixa de plaqueta, a minha aumento de leucócito. Manchas roxas desse tamanho na perna, nas juntas, tornozelo inchado, sempre tive canela fina, minha canela ficou roliça. Leucemia mieloide crônica. Aí essa quinta-feira de manhã o Senhor fala comigo, era o Espírito Santo, depois que eu soube, se você tiver um câncer, como será a tua reação? Aí de tarde eu tô lá, eu não estava conseguindo correr, era uma das sintomas, não conseguia correr muito,
ficava muito cansada. Eu estou voltando a correr agora. Aí meu esposo senta lá, triste, me chamou. Aí abriu os exames. Falou: olha, o médico falou que você está com leucemia. Eu falei: ah, é? E o que eu tenho que fazer? Ele falou: nós vamos amanhã num oncologista. E fomos no oncologista. Resultado: eu estou tomando um remédio porque é crônica. É uma quimioterapia oral. Todo dia de manhã eu tomo um comprimido caríssimo, que agora tem, antigamente não tinha. Como a da minha filha também. Os tratamentos agora são bem mais eficazes, graças a Deus. Então, estou tomando esse remédio. Aí, desinchei, estou bem, voltei a correr. Falei com o médico: o que é que eu tenho que fazer? Continua correndo, continua fazendo seus exercícios. A hora que você conseguir, vá. Estou fazendo a mesma coisa. Não parei um dia de adorar ao meu Deus. Não fiquei parada por causa disso. Não vou parar. Não vou. Ué, fez toda a minha parte. Não tomo nem refrigerante. Só bebo água praticamente. E comida, e salada, e tudo isso. Fiz tudo para ser. Eu falei: Deus, eu não quero ficar igual a minha mãe na velhice. Eu quero ter saúde. Ué, fiz tudo a minha parte. E veio porque veio. Não sei, Deus sabe porque veio. Agora eu estou pedindo: Senhor, me livra desse remédio. Ele é muito caro. O plano está pagando para mim. Custa 11 mil reais uma caixa. E eu estou adorando a Deus, porque Ele é o Senhor da minha vida. Não teve um dia que eu fiquei chorando por isso. Fiquei meio preocupada no início. Fiquei pensando: será que eu vou na frente? Tem meus netos aí que eu queria tanto ver crescer. Mas o Senhor falou comigo: não, tu vai viver muito ainda. Vai viver muito. E se Ele quiser me tirar desse remédio, Ele vai me tirar. E eu estou pedindo Ele que me tire, porque não há nada crônico que Deus não possa fazer. Se Ele quiser fazer, Ele é Deus. Não estou dizendo que Ele vai fazer, mas eu estou pedindo. Ele não mandou parar de pedir ainda. Então, minha querida irmã, minha querida, eu como psicóloga, eu sei que a tua dor não se compara com a minha. Cada dor é uma dor. Essa é uma das características de um psicólogo bom, respeitar a tua dor. Mas eu vou dizer para você, Márcia aqui, Deus tem me curado de muita coisa, mas de muita coisa. E o melhor que eu tenho é uma alma curada. Eu era medrosa. Eu estou aqui falando para vocês, eu não conseguia falar entre 3 pessoas. Já preguei para igrejas cheias. Não conseguia falar entre 3 pessoas, tímida. Com 17 anos, Deus começou a dizer assim: você será usada na palavra. Eu olhava para o profeta assim e falava: mentira, coisa da carne. Deus não vai me usar nada. Eu era tímida, medrosa, envergonhada, preocupada. E eu estou aqui para dizer para você que Deus, quando chama, Ele capacita. Estou ministrando para um pouquinho, mas se a igreja estivesse cheia, estaria fazendo do mesmo jeito, porque é Ele que garante. É Ele que garante. E essa é uma característica também, quando Deus nos chama. Vá onde está a multidão, mas vá para o número pequeno, porque talvez é lá que Deus quer te usar mais ainda. Isso é importante. No Rio de Janeiro, acho que não tem uma pessoa que subiu mais favela do que eu. Lugar que ninguém nunca ia, com medo. Estava eu lá na favela, pregando lá para os irmãos. E olha, era tão honrada, recebia tão bem aqueles irmãos. Então quem é abençoado sou eu. Eu sou mais abençoada do que eles. Então, queridos, entenda que ter uma vida com o Senhor é diferente. É diferente. É diferente. Eu vou dizer algo para você. Eu já conheço muitos países. Já fui a Israel 3 vezes. Conheço a França, conheço a Itália, conheço muitos países. É bom demais você aliviar a cabeça assim, num país diferente, conhecer coisa, cultura. É muito legal. Mas o melhor lugar é esse aqui. É o estar cumprindo uma missão que Deus me chamou para cumprir. E deixa eu dizer outra coisa para você. Nós podemos viver, o homem, essa alma que tem sede de Deus, ela pode viver sem muita coisa, mas essa alma não pode viver sem um propósito. E Deus chamou cada uma de vocês para um propósito. Deus chamou. Quando eu era novinha, meus filhos, eu tive 3 filhos assim, um atrás do outro. Com 27 anos eu já era mãe dos 3. Cheguei no Rio e ia estudar. O
o estudo foi protelado para 10 anos depois. E o Senhor falou comigo assim: você vai ser usada para trabalhar com casais. E eu falava: gente, como é que pode? Como é que pode isso, Deus? Eu sou uma pessoa tímida, eu sou reclusa, eu não gosto de falar com pessoas. Eu era assim, muito assim. E aí Deus me colocou lá na DONEP, no Rio de Janeiro, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Meu Deus do céu, o dia que eu ia para aquela reunião era uma tortura. E eu era daquela Assembleia de Deus rígida. O pessoal ainda era muito do coque. E eu chegava no meio das mulheres da DONEP, todo mundo maquiada, todo mundo cheio de joia, né, pastora? Eu falava: Senhor, eu estou um peixe fora d'água, o que que eu vim fazer aqui? Mas deixa que era Deus usando o meu marido para me levar para o propósito que Deus queria que eu fosse. E Deus faz assim, Ele pega você e Ele arrasta, Ele te leva, porque condição se deixar. E outra coisa, tem a ver com o meu temperamento. Eu sou uma pessoa que gosta da rotina. Eu gosto tanto da rotina que hoje de manhã, quando eu saí da ginástica, eu pensei comigo assim: eu sempre entro no elevador e fico no mesmo lugar. Se não tiver ninguém no elevador, eu fico sempre no mesmo lugar no elevador do meu prédio. Eu falei: Márcia, mas você gosta de rotina? Pois se Deus nunca me deixa ficar na minha rotina, e eu louvo a Ele por isso. Ele me tira do meu conforto. O Evangelho nos confronta, o Evangelho nos tira da zona de conforto, para a honra, para a glória e para louvor dEle. Então a sua alma é esse lugar aonde Deus quer trabalhar. A sua alma é esse lugar aonde há sede por Deus. A corça, assim como a corça suspira, ela tem sede, né? E o homem, tem um autor da psiquiatria, um judeu, que sobreviveu aos campos de concentração, que ele diz o seguinte: o homem atual, ele sofre de uma neurose noogênica. O que é isso? Neurose de falta de sentido. É outra coisa que a vida do homem se torna vazia. Você sabia que a maioria dos suicídios, a maioria, isso tem pesquisas que comprovam, não vou ler para vocês porque não dá tempo, mas 87, 88, até 90% dos jovens americanos que têm condição social boa, que tem carro bom, tem tudo, perguntam para eles o que faz ou o que leva-os a pensar em suicídio, porque a pesquisa foi feita em quem tem ideação suicida. 87% deles disseram o seguinte: a minha vida não tem sentido. E essa é uma das enormes causas que leva. Hoje nós temos adolescentes. E no Japão, irmãos, eu estive no Japão em 2015, dando um seminário lá com a pastora Naira. Vocês aqui conhecem a pastora Naira, que no Rio eu era da igreja dela, né? Naira Pedrini. Então ela tem uma igreja lá e eu fui com ela ministrar lá no Japão. No Japão se tem suicídio coletivo, é uma coisa terrível. Nós fomos visitar o Monte Fuji e o irmão falou com a gente: olha, tá vendo esse local aqui? A polícia japonesa fica ali embaixo, porque ali é onde eles sobem para poder daqui de cima eles se jogarem e se suicidarem. E o japonês, a polícia não pode dizer para eles assim: não vai fazer isso. Não, ela pode até falar, mas não pode tirar a pessoa de ideia. Então a polícia já fica ali embaixo, esperando aquele corpo que cai para chamar, para retirar. É uma coisa incrível. Suicídio no trem. Nós estávamos indo para Tóquio. Uma pessoa se jogou na linha do trem. Eles levam simplesmente 5 minutos para tirar o corpo da linha do trem e liberar o trem para você passar, porque já é esperado. E a família daquela pessoa que se jogou paga uma multa para a prefeitura, porque atrapalhou o fluxo das pessoas. É meio cultural o suicídio no Japão. Então é um lugar que tem 0,1 e pouco % de cristão. Então a falta de sentido, religião tem muita, templos enormes, nas montanhas e tudo, aqueles templos suntuosíssimos, mas não tem sentido, porque o que dá sentido para a vida do homem é comunhão com o seu Criador, e isso você tem, minha querida, de sobra. Qualquer lugar que você parar e orar, Deus vai estar te ouvindo. Qualquer momento que você falar com Deus, não precisa ser nem em voz
voz alta, basta ser no seu íntimo, no seu pensamento, lá no seu trabalho, Deus estará te ouvindo. E isso faz muito sentido para o ser humano. Então, uma das coisas que a geração atual está sofrendo é da falta de sentido. Porque primeiro rompe com a tradição. Todos nós precisamos da tradição, irmãos. Tradição é importante. Ouvir pais, os marcos que os nossos pais estabeleceram, não é? O conceito de hierarquia, isso é importante. Mas vem uma avalanche aí, começa lá na faculdade, rompe com isso. Começa lá na Idade Média, rompendo com Deus. Os filósofos da Idade Média, nós precisamos tirar Deus do centro. E tirou Deus do centro, tirou Deus dos currículos escolares, tirou Deus de um monte de coisa. E hoje quem é que está no centro? O homem. Cumpriu-se a proposta para Adão e Eva lá no paraíso. Peraí, Eva, como é que foi que Deus te disse? Não é isso não, minha querida. Não é isso não. É que se você fizer isso aí, comer da árvore que Deus disse que não comesse, vai abrir os seus olhos. E hoje essa geração busca olhos abertos, busca saber o futuro, mas não tem paz na sua alma. E qualquer um de nós que estamos aqui, que conhecemos a palavra de Deus, você sabe que se você fechar os olhinhos daqui a pouco, você sabe que você vai numa carruagem assim para o céu, para o seio de Abraão, vai estar com Deus. Você não se preocupa com a morte depois. A gente não quer morrer, eu sei disso, mas o depois, você não está preocupado com isso. A falta de identidade desta geração hoje, por romper com a tradição, vive numa falta de identificação, não sabe o que quer. Quem rompe com as tradições, os pais que não ensinam os filhos, eles ficam sem saber o que quer. Sem saber o que quer, se torna massa de manobra. É a chamada geração woke, né? Que aí no termo em inglês é mais ou menos consciência política. Consciência política coisa nenhuma, é rompimento de valores, rompimento da tradição. Eu faço o que eu quero com o meu corpo, minhas regras. E eu pergunto, esta geração está mais feliz do que a nossa? Não, pastora, não está. Não está. É triste ver um jovem que se mutila, que se corta, que se marca o corpo todo, que vira uma coisa esdrúxula. O que é isso? Falta de sentido. E eu e você, mães dessa igreja, Provérbios 23, 23, grandemente se regozijará o pai do justo, e quem gerar um sábio, nele se alegrará. Essa é a responsabilidade minha e sua, não é da faculdade, porque a faculdade brasileira passou 40 anos fazendo um proselitismo antibíblico, antideus, antifamília e antivalores. Isso está na minha mão, na sua mão. Minha mãe é semi-analfabeta, mas eu nunca vi, pastor, uma mulher tão afetiva, tão de Deus, tão amorosa, que me ensinou valores que ninguém arranca daqui, ó. Ninguém arranca daqui, ó. Ninguém arranca. Ninguém arranca. Seu filho precisa disso. Antes do videogame de última marca, ele precisa de ver que você é uma mulher afetiva, uma mulher de Deus, uma mulher que tem convicção da sua fé. Eu digo sempre nas minhas pregações, você não vai para a rua em protesto, você não vai ficar aí fazendo protesto na rua, mas se pedirem a razão da minha fé, eu vou dizer por que eu creio nesta palavra, por que eu sei que isso, que aquilo outro é pecado, por que eu sei que Deus não se agrada disso, daquilo e daquilo outro. Eu sei, e você precisa saber a razão da sua fé. Então, essa alma, ela tem sede de Deus, de reconectar com o Criador. E para você que já reconectou, ela tem sede agora de aproximação. Quem é distante de pai aqui, quem foi distante de pai, como eu fui afetivamente, estou falando de distância afetiva. Tem pai que está sempre presente, traz sempre a comida para casa, trabalha duro, mas ele não tem link afetivo com o filho. Tem dificuldade até de dar um abraço, tem dificuldade de elogiar. Eu fui criada assim. Eu era, irmãos, uma candidata à anorexia. Eu com 15 anos, eu era assim uns 15 quilos mais magra. Hoje eu estou cheinha, mas eu era muito magrinha. E eu ainda me achava gorda. Eu tinha uma imagem corporal distorcida.
Por quê? Porque fui uma filha criada sem nenhum elogio. Eu tinha um cabelo por aqui, as pessoas me elogiavam e aquilo para mim não fazia sentido. Eu tinha os pelos loirinhos, eu queria que os pelos fossem pretos. Eu tinha uma imagem corporal distorcida. Isso com 12, 15 anos. Tinha uma inanição muito grande. Eu olhava para a comida, não queria comida, não dava vontade de comer. Entende? Isso por causa da minha alma marcada, da minha alma ferida. Mas o Senhor arrancou daqui de dentro tudo isso. Eu tenho uma alma curada, eu tenho uma alma liberta. A imagem foi colocada no lugar, a identidade veio. Eu sou imagem e semelhança do meu Criador. E eu gostaria, pastora, de falar mais algumas coisas aqui, mas pelo tempo eu vou ter que correr um pouquinho e terminar, tá? Então a nossa alma, ela tem sede da presença. Só a presença de Deus descer dentro da sua alma. A nossa alma, ela tem medo do futuro, medo da morte, medo da falta do verdadeiro amor. Agora você não pode ter esse medo, porque a Bíblia diz que o amor de Deus está derramado nos nossos corações por Cristo Jesus. Por mais que você tenha um pai que nunca te amou, nunca te elogiou, saiba de uma coisa: o Pai Celeste te ama, te recebe, entende sua dificuldade, conhece também suas virtudes. O dia que eu entendi isso, eu passei a orar para Deus como uma filha que tem intimidade com o pai. Porque eu determinadas coisas eu não falava para Deus, eu tinha vergonha. Era a imagem do meu pai que eu tinha. Um pai distante, um pai violento, entende? Mas o dia que eu descobri que Deus não me olhava como meu pai, e o dia que eu entendi também por que meu pai fazia comigo e com meu irmão o que ele fazia, eu liberei. Porque ele não teve o que eu tive. Isso é outra coisa que você precisa entender. Às vezes você está sofrendo hoje aqui por uma mãe que não veio, não vem e não virá, passado, presente e futuro. Emocionalmente, tem mães que não sabem fazer o papel de mãe, não conseguem fazer, e você fica esperando isso a vida inteira. Eu já tratei muitas pessoas assim: poxa, mas a minha mãe, doutora, mas a minha mãe. Querida, sua mãe não veio. Vamos ver a história da sua mãe? Vamos, aí, me conta a história da sua mãe. Assim, 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 assim. Ela não pôde fazer a maternidade, ela não pôde ser uma mãe afetiva. Agora você pode, porque você tem entendimento da palavra. Você pode ser liberta por Deus. Você pode não reproduzir o padrão disfuncional da sua mãe. Isso é lindo na palavra e na psicologia também. Não repita o padrão disfuncional do pai e da mãe. Então você pode fazer a diferença. Então não espere, trate bem, honre. Honrar pai e mãe vai abençoar você, tá? E deixa a sua mãe lá, não cobre dela aquilo que ela não pode te dar. E o pai também. Isso é libertador. Aí sabe o que faz contigo? Faz você olhar para quem está no teu entorno e quem é que pode te dar afeto. Meu Deus, eu casei com um marido abençoado. Jesus, eu tenho 3 filhos abençoados. Meus filhos são um grude, são meninos de Deus, são pessoas afetivas. Por que eu vou chorar por um pai que não pôde fazer a paternidade? Ou por uma mãe que não pôde? A minha mãe pôde, graças a Deus, né? E eu tive tias muito afetivas. Eu devo o meu equilíbrio emocional a elas também. Mas o meu pai foi difícil, ele me rejeitou quando eu nasci. Ele nem sabe disso, tá? Ele nem sabe. Não sei se está gravando aqui, pastora, mas ele é muito devagar na internet. Ele não vai me ver falando, não. Mas eu fui liberta de tudo isso. E é isso que Deus está aqui. É isso que o Espírito Santo quer fazer com as mulheres. Mulheres libertas. Você é uma nova geração. Tem uma história escrita sobre você. Salmo 139. Ainda a substância informe, o Senhor te viu, e no teu livro todas as coisas foram sendo escritas. Você pensa que Deus escreveu para você uma vida de desastre e de derrota? Não, mas por que ela veio, Márcia? Por causa dos meus pais, por causa dos cuidadores, ou o pai que eu não tive, ou a mãe que eu não tive. Cada um tem a sua história difícil, mas há uma história escrita por Deus sobre você, e ela é diferente, como a minha.
Oh, queridos, me dá uma alegria de saber que Deus me libertou a minha alma. E aí, para completar, os irmãos, os servos de Deus, usados por Deus: ô Márcia, por que você não faz psicologia? Vou fazer. Antes da psicologia fiz pedagogia. Terminei a pedagogia. Não é isso que eu quero. Fui fazer psicologia. Aí 20 anos fora da escola, falei assim: Senhor, eu não quero tomar bomba nessas matérias aqui. Eu quero passar porque eu estou velha. Eu não tenho tempo de ficar. E eu terminei, irmãos, aquela faculdade. A minha faculdade de psicologia teve 3 períodos de estatística. Eu não sabia nada de estatística, porque eu sou péssima em matemática. Me dá um texto de filosofia, mas não me dá matemática não, pelo amor de Deus. E aí eu orei a Deus e contratei um professor de matemática. E eu sei que a professora viu tanto meu esforço, que eu passei os 5 anos sem deixar uma matéria para trás, para a honra e glória do nome do Senhor. E depois me especializei em terapia de família e casal. Então, queridos, a história nossa, ela é mudada por Deus, quando nós entendemos que Ele quer nos abençoar. Ele quer, Deus não quer te dar coisa ruim não, Deus quer te abençoar. Mas primeiro Ele quer um lugarzinho chamado coração. Filho meu, dá-me o teu coração. Por que o pai precisa pedir o coração para o filho? É porque só vale se for uma entrega instantânea. Não vale se for forçado, pastora. Não venha para a igreja forçada. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Alegrei-me porque é espontâneo, é livre. A minha filha está lá sozinha, o meu neto está cá separado. Mas alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Deus está cuidando dela. É uma menina que tem o coração de Deus, tem a obra no coração de Deus, tem o coração na obra de Deus. Deus está cuidando dela. Deus está cuidando dela. Foi tão incrível, irmãos. A minha filha estava 5 dias internada, tratando como dengue hemorrágica. Aí a minha filha conversou com o doutor Rafael, que é diretor daquele hospital São Francisco de Assis. Ele falou assim: Milena, está errado, Milena. Falou: vou mandar uma médica aí. A médica chegou domingo, 8 horas da manhã, tirou umas lâminas de sangue do dedo da minha filha, atravessou assim um hemolábor, que era perto do Francisco de Assis. 2 horas depois, irmãos, a médica chegou com o diagnóstico da leucemia e o primeiro componente de remédio para dar para minha filha. Só Deus faz isso, irmãos, porque Deus sabe que se a plaqueta dela baixasse mais, ela morreria. É uma leucemia que mata muito rápido por falta de diagnóstico, porque ela confunde alguns sintomas, algumas coisas. Então Deus, Ele cuida de você. Se não for o tempo de você ir, minha querida, Deus cuidará de você. Deus tira da UTI, Deus vai lá, Deus muda. Aí a médica disse assim: ó mãe, é 1 mês de internada, 15 sessões de quimioterapia. Quando deu 5 sessões, a médica falou assim: ué, subiu demais as plaquetas, vamos ter que suspender a quimioterapia. Suspendeu 5 sessões. Eram 15. Aí ela saiu. Passou mais 4 dias. Minha filha, que era para ficar 1 mês, ficou 10 dias no hospital. Então, queridos, Deus, Ele muda diagnóstico, Ele muda circunstância, Ele muda a situação. E eu estou aqui para dizer isso hoje para você. E eu quero falar só de uma coisa. Deixa eu ver a hora aqui, pastora. Pastora, quantos minutos eu tenho? 5? 10 minutos. Deixa eu falar só de uma doença da alma que é muito comum nos nossos dias. A rejeição. Rejeição é uma coisa terrível. De certa forma eu já falei. Mas a Bíblia me mostra uma mulher que você vai ver a rejeição marcando a vida dela o tempo todo. É Lia. Lia foi preterida porque Jacó casou com ela, enganado, e amava Raquel. Aí você vai ver os nomes dos filhos de Lia. Cada filho que nascia, ela colocava um nome. Rúben, o Senhor viu minha aflição. Simeão, o Senhor ouviu que eu era desprezada e me deu mais esse filho. Levi, agora meu marido se unirá mais a mim. Zebulon, Deus me concedeu excelente dádiva, agora meu marido vai permanecer comigo. Uau, que coisa mais triste. Sabia que tem mulher que faz isso? Deixa vir o filho para ver se tem o amor do marido? Nunca faça isso. Você tem que ter amor primeiro próprio. Quem tem amor
próprio não faz isso. Porque olha Lia, todos os nomes dos filhos é uma marca da rejeição que ela sentia de Jacó por ela. E Lia sofreu a vida inteira, porque Jacó amava Raquel, que é a mulher que ele trabalhou, que era querida. A gente aqui no Brasil não sabe entender assim muito um contexto desse, de dois homens com uma mulher dentro da mesma casa. Isso para nós é surreal, né, pastora? Mas eu posso imaginar junto com isso. Mas aí o que acontece? Raquel, que era amada, ficou desprezada porque não tinha filho, porque não ter filho era como um contexto de maldição, a mulher que não tinha filho. Então as duas viviam naquela guerra ali. E essa história toda, tem até um terceiro livro que eu não trouxe, pastora, que eu escrevi, 3 gerações o mesmo erro, né? O padrão disfuncional repetido na família dos patriarcas, que eu falo sobre isso aí. O que vai prevalecer na família de Abraão, Isaac e Jacó? A mentira e o engano. Quando chega na família de Jacó, ele toma uma proporção gigante, porque esses filhos de Lia, que eram desprezados, eles começam a criar dentro deles um ódio por José e Benjamim, que era o filhinho do papai, amado, querido por mamãe e por papai, e que Jacó fazia tanta deferência deles. É outra coisa que Deus quer nos curar. Se Deus te der 10 filhos, minha irmã, eu tenho certeza que o Espírito Santo vai te dar afeto, capacidade, inteligência para você cuidar dos 10 da mesma maneira. Não faça deferência de um filho para o outro. Isso foi a causa aí de Esaú querer matar seu irmão por conta da preferência que havia ali pelos dois. Então, Lia era uma mulher que mostra o tempo todo aquela rejeição do marido por ela. E nós, muitas vezes, nós nos sentimos assim. A rejeição, muitas vezes, ela nasce quando nós somos criança, quando nós somos preteridos, quando nós não temos o mesmo presente igual para um e para outro, que o pai faz deferência. Os pais têm uma facilidade de estar mais próximo daquele filho que tem um temperamento parecido com o dele, sabe? Aquele que te dá mais trabalho, sabe aquele quietinho? Talvez esse seja o que você tenha que ter mais atenção a ele, que é mais melancólico, que é mais dado para ali para ficar quieto. O sanguíneo que vem e fala 2, 3 para você, daqui a pouco ele esqueceu e está tudo bem, porque o sanguíneo ele não leva desaforo, ele bota para fora. Mas o melancólico, aquele que fala pouco, aquele que come quieto, é o que você tem que ter mais atenção por ele. Então Lia, ela mostra para nós uma mulher rejeitada. E como é que eu vou me curar disso, pastora? Há uma história escrita sobre você. Deus não quer você nesse lugar. Você não foi rejeitada e não será rejeitada por Ele. A pessoa que tem a síndrome da rejeição, ou o espírito, porque o espírito também entra, ela tem muita dificuldade de relacionamento. Toda pessoa que se sente rejeitada, ela não valoriza a si mesma. Ou então ela tenta muito agradar o outro de qualquer forma, para se sentir aceita. E ao tentar fazer isso, ela vai se desvalorizando cada vez mais. Então a pessoa que sofre com a rejeição, ela tem muita dificuldade nos relacionamentos. Passa por um, passa por outro, não dá certo. Então olhe hoje, em nome de Jesus, você vai olhar. Você vai ver o que está aí no seu coraçãozinho. E outra coisa, sentimento, emoção e esse tipo de ferida na alma não tem nada a ver com ser mais ou ser menos inteligente, tá? Hoje mesmo eu estava atendendo uma pessoa super inteligente, está indo para os Estados Unidos, engenheira química, com uma alma desse tamanhozinho assim, precisando de um cuidado todo especial para ela conseguir se levantar. Super inteligente. Então, emoção não tem nada a ver com cognição. Cognição é capacidade de aprender. Emoção é o sentimento. E ele vem muito da alma. Ele vem muito das marcas. Ele vem muito da nossa história. Mas eu sei de uma coisa. Eu estou aqui curada. Eu não sou melhor do que você, não. Deus te ama do mesmo jeitinho que me ama. Fique de pé, porque o Senhor quer curar você. Ainda tinha bastante coisa para falar, mas não vou cansar vocês, né? Eu quero que em nome de Jesus, você não esqueça do Salmo 139. Toda vez que você lembrar das coisas que lhe aconteceram, das coisas difíceis, você lembre do Salmo 139.
O que fazer com essas lembranças? Primeiro, perdoe quem lhe fez sofrer. O perdão cura a alma e traz alívio para qualquer dor. Perdoe. Dê amor abundantemente. Quando nós somos amáveis, vencemos as próprias carências. Pastora, como eu vou dar aquilo que eu não tive? Ah, você tem o amor de Deus derramado no seu coração. Então você pode dar amor. Eu, graças a Deus, consegui fazer tudo diferente do que eu recebi. Tratei meus filhos diferentes, consegui passar afeto para eles, consegui ensinar a palavra de Deus para eles. E hoje eles estão replicando isso já na vida dos netos. Sozinha, eu saí daqui, fui para o Rio de Janeiro sozinha. Não conhecia uma viva alma no Rio de Janeiro. Meu marido foi para montar um pequeno escritório e começamos lá, sem ninguém do nosso lado. Tinha dia que eu olhava para trás. A minha filha agora com um filho, ela fala assim: mãe, como é que você deu conta de nós três? Quando era para almoçar no restaurante, como é que você fazia? Ué, eu cuidava de um, seu pai cuidava do outro, o mais novo eu dava na boca, os outros dois iam comendo do jeito que dava, e foi tudo bem. Nunca tive babá, só tinha uma empregada em casa, e Deus nos ajuda. Você tem boa vontade? Você tem o coração aberto? Você quer acertar? O Espírito Santo é o seu professor. Ele vai te ajudar a acertar. Então libere, perdoe. Se você foi rejeitado por alguém, e às vezes não foi quando criança não, às vezes é agora. Às vezes é agora. Rejeição pode ser em qualquer lugar. Pode ser no teu trabalho, pode ser na família, pode ser na família do cônjuge, né? Pode ser. Às vezes você chegou, você é nova, é rejeitada. Libere, ame, deixe no passado o que aconteceu. Repita: isso não me faz sofrer mais. Eu não sou mais aquela criança indefesa. Eu cresci, o Espírito Santo vai me ajudar. Oh, querida, coloque essa palavra no seu coração, porque a sua geração vai ter um legado, vai ser abençoada pelo Senhor. E saiba que nós estamos num tempo difícil, remando contra a maré, mas o mesmo Deus que fez lá o povo judeu atravessar aquele mar a pé enxuto, é o Deus que vai nos ajudar nas circunstâncias que nós temos que vencer hoje. Época de internet, pessoas viciadas na pornografia, um monte de coisa aí, nossos filhos têm que ser cuidados o tempo todo com o celular na mão. O Senhor vai te dar graça para esse tempo e para esse momento. Não fique pensando que Deus é retrógrado, não, Ele ajudou, não, Deus Ele é atualíssimo. Para as armas que nós precisamos para agora, você terá, Ele nos dará. Então eu quero orar por você. Se você quiser se aproximar, não sei se dá tempo, pastora, de eu colocar as mãos, dá? Então eu vou descer aí, quero orar aí com vocês. O colocar as mãos é muito incrível, né? Nós liberamos a unção do Senhor, e eu creio que se Deus me chamou para essa área, eu digo assim, olha, para os meus pacientes: isso que vocês me pagam, essa consulta, isso é só simbólico, porque uma mente mudada não tem preço não. Uma dor arrancada daqui, ó, da alma, não tem preço, irmãos, não tem preço. Alguns anos atrás eu tive um paciente, um homem dono de empresa de ônibus lá no Rio de Janeiro, e um dia ele falou para mim assim: ó, Márcia, quando eu vou chegando aqui, ó, na porta do seu consultório, eu sinto assim um negócio, uma alegria, porque eu lembro como eu cheguei aqui há 4 anos atrás. Eu lembro a dor e a angústia que eu sentia, e hoje eu chego aqui, eu já estou bem, você já vai me dar alta, então me dá uma alegria. E ele não é crente, não conhecia Jesus nem nada, tá? Então, queridos, a alma é para ser livre. Deus não quer você prisioneira de nenhum sentimento, nenhum. E lembre sempre disso. Eu sei que eu estou falando aqui para mulheres inteligentes. Emoção e dor na alma não tem a ver com cognição nem com inteligência, tem a ver com marcas. E eu sei bem entender isso. Por isso, não compare a sua dor também com a dor da outra. Mas se tem alguém que quer receber uma oração, vem aqui que eu quero orar. E eu quero que as pastoras coloque as mãos para o alto e peça ao Senhor, porque eu sei que aqui tem pastoras de Deus, mulheres de Deus. Eu sei que tem mulheres aqui que Deus vai chamar para ajudar a pastora, as pastoras aqui. Vocês são importantes.
Deus não olha, gente, currículo para chamar nós para a obra dele, não. Deus, quando quer chamar a gente, ele olha para o nosso coração, para a intenção que está ali dentro. Currículo não, currículo é ele que faz. Então eu quero, você não precisa dizer para mim o que foi, qual é a marca. Você só vai colocar agora diante do Senhor, e eu vou estar orando por vocês agora. Pai, em nome de Jesus, aqui estão as minhas irmãs, as tuas filhas queridas, Pai, mulheres que o Senhor comprou com seu sangue. Mas eu sei, Jesus, que muitas de nós passamos anos na tua casa e muitas vezes temos uma marca que ela nos impede, Senhor, de avançar. Mas em nome de Jesus eu oro agora, que a tua filha receba agora a cura, e que esse lugar que foi marcado não seja mais, não fique mais e não permaneça mais. Que ela rompa essa barreira, que essa barreira seja rompida agora pelo poder do nome de Jesus. O Senhor sabe o que é, o Senhor sabe o que foi, o Senhor sabe o nível da dor, o Senhor sabe tudo, Pai. E eu coloco a tua filha agora e o coração dela na tua presença, porque o Senhor é Deus que nos chamou, o Senhor é Deus que nos justificou, e o Senhor é Deus que conhece aquilo que está marcando. O Senhor conhece a família que tivemos, o Senhor conhece as nossas dificuldades, Deus. E eu te peço em nome de Jesus, que as tuas filhas recebam cura, que daqui, Senhor, muitas mulheres sejam levantadas também para curar outras, para libertar outras, Pai. Em nome de Jesus eu abençoo. Em nome de Jesus, são coisas que são muito tempo, marcas de muito tempo, mas o Senhor é Deus que limpa hoje, que purifica hoje, que cura hoje, que liberta hoje, Pai. Em nome de Jesus eu oro pela minha irmã. Em nome de Jesus, o coração dela seja tocado, a alma dela seja aliviada, que ela sinta alívio, que ela sinta, que ela saia daqui leve, que ela não carregue mais esse peso, Pai. Em nome de Jesus eu oro, eu abençoo a minha irmã. Aqui está a tua filha, Senhor. Tu sabe o que ela está colocando na tua presença agora. Em nome de Jesus eu oro. Em nome de Jesus eu apresento a família dela. Eu apresento todos aqueles que a cercam. Que ela seja curada, que a alma dela receba alívio, Pai, pelo poder do teu Espírito, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus, receba